queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Nós estamos aqui na Igreja Batista do Jiquezinho para esse momento, nessa manhã, falar sobre lições preciosas da parte de Deus, da Palavra do Senhor, em um livro muito interessante que estamos estudando na nossa Escola Bíblica Dominical, que é o livro A Igreja Autêntica, escrito pelo pastor John Stott. Inicialmente, a lição que nós estamos agora estudando é a lição 4. Ela tem por título Adoração, uma marca da Igreja Viva. Eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem agora nessa lição extremamente preciosa da parte do Senhor para a vida de cada um de nós, principalmente nos momentos difíceis que estamos vivendo. A adoração como um estilo de vida para a igreja. Meu nome é Anderson Brito, sou professor dessa escola. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse instante. A leitura bíblica do que nós vamos fazer, ela se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e compreender que eu sou o Senhor, e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Gostaria de propor a você agora, nesse momento em casa, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós orássemos nesse instante. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua bendita palavra. Que teu Santo Espírito possa nos iluminar, nos dirigir. Ensina aos nossos corações o verdadeiro sentido da adoração. No santo nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro que estamos estudando, estamos nessa 4ª lição, o pastor John Stott nos traz uma primeira lição importante. Ele diz que a nossa adoração é uma resposta à palavra de Deus. Uma primeira lição que a gente tem nesse livro interessante, em que o pastor nos contribui, nos brinda com preciosas lições. E ele começa a dizer que se nós pudéssemos ter uma receita da Bíblia ou uma indicação bíblica precisa do que é e do que realmente seria a adoração, uma indicação precisa estaria no Salmo 95. Essa lição preciosa comigo na sua própria Bíblia. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação. Então, esse primeiro ponto, esse ponto introdutório, é uma expressão de louvor que a igreja precisa demonstrar. A igreja precisa demonstrar que adora ao Senhor, que exalta ao Senhor. Mais do que isso, a igreja precisa ter um espírito de contrição e de adoração, de verdadeiro reconhecimento de quem é Deus. E uma das dificuldades atuais que nós enfrentamos enquanto igreja dos tempos atuais é justamente perceber, inclusive diante desse texto que nós estamos lendo aqui na palavra, o quão é difícil se concentrar na palavra de Deus nos dias atuais. Quanto as pessoas têm dificuldade para se inclinar diante da palavra, ler a palavra do Senhor e buscar na palavra sentido para a sua adoração. O pastor John Stott coloca 4 aspectos de uma verdadeira adoração. E o primeiro aspecto é justamente a adoração bíblica. Não existe adoração que não possa brotar da compreensão de quem é Deus. Não se adora um Deus desconhecido. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos um relato bastante interessante, no qual o apóstolo Paulo vai dizer da religiosidade dos gregos atenienses, dos monumentos que eles fizeram, dos deuses, e eles eram tão zelosos da sua fé, nas múltiplas divindades, que eles ergueram um altar ao Deus desconhecido. E Paulo vai dizer que ninguém pode adorar um Deus que não conhece. Então nós precisamos buscar adorar ao Senhor pelo que Ele é, conhecendo-o através das Escrituras. Mas nós temos 3 preciosas lições que são justamente o foco da lição de hoje que nós vamos estudar.
Primeiro aspecto que nós já vimos foi a adoração bíblica, que estudamos na lição 3. Mas hoje estudaremos 3 outros aspectos importantes. Primeiro, o culto congregacional, a adoração espiritual e a adoração moral. A gente pode encontrar, inclusive, referências a esses 3 aspectos importantes em alguns versículos da palavra. O culto congregacional está lá em Salmo 30, versículo 4, mas você também pode encontrar no próprio Salmo 95, como vimos, versículo 1. Vinde e cantemos com júbilo ao Senhor. Ou seja, a adoração é algo, o culto é algo congregacional. Segundo versículo importante, a adoração ela é espiritual. Nós podemos observar isso lá em João, no capítulo 4, 23, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e ele diz que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o terceiro aspecto importante é a adoração moral. Não se pode adorar a Deus verdadeiramente sem a busca de uma retidão diante de Deus. Não que sejamos perfeitos, como disse Paulo, mas que nós precisamos buscar ao Senhor e buscar, assim como Ele é santo, nós devemos santificar cotidianamente as nossas vidas e corrigindo no caminhar, o nosso caminhar de acordo com a palavra de Deus, assim como está lá em 1 Samuel 15, 22, Deus ele não se agrada de sacrifícios, Deus não se agrada de penitências. Verdadeiramente o Senhor, Ele vai buscar de cada um de nós obediência, obediência à palavra, obediência à sua santidade, obediência a andar nos seus caminhos. Primeiro ponto da lição, o culto congregacional. Em 2 Coríntios 10, 17 e 18, nós observamos lá: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se louva a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor exalta. Então nós observamos que o papel da igreja viva, é verdadeiramente adorar o Senhor de maneira viva. Deus é um Deus vivo. Então, essa adoração nossa, apesar de ser também uma adoração particular e individual, nós somos chamados para adorá-lo individualmente, na nossa devoção pessoal, nas nossas orações em casa, no nosso quarto, como disse Jesus, que nós fechássemos a nossa porta, que orássemos ao Senhor, que o adorássemos, mas também o salmista, ele coloca que a nossa adoração é coletiva, fundamentalmente coletiva. A igreja foi chamada como um corpo vivo e precisa adorar coletivamente ao Senhor. Se a gente abre, por exemplo, o Salmo 149, versículo 1, nós vamos encontrar lá: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor com um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos seja. Então nós precisamos louvar coletivamente. No Novo Testamento, essa adoração coletiva ela não era desprezada, pelo contrário, ela é testificada. A igreja local precisa, em todo momento, cultivar os cultos comunitários nos lares, no templo, nas edificações e nas praças públicas, mas nós devemos privilegiar esses momentos de adoração coletiva. Nós temos observado que muitas pessoas têm deixado de congregar e isso é muito perigoso para a nossa fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, 25, ele coloca: não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, nos admoestemos uns aos outros, tanto mais quanto vês que vai se aproximando aquele dia, ou seja, o dia do Senhor se aproxima. Nós precisamos ter essa consciência. Os próprios reformadores, ou seja, durante a reforma, os pregadores, eles tinham essa preocupação. Por que o povo deveria submeter a ouvir aquelas missas em latim, aqueles rituais sem significado para o povo? Por que as pessoas deveriam fazer penitências e fazer votos sem a compreensão exata de se aquilo agradaria ou não ao Senhor? Essas celebrações não têm sentido. Paulo fala em Romanos 15, 4 e 6, que o louvor é algo congregacional e ao mesmo tempo é algo que a congregação deve oferecer ao Senhor de maneira consciente, unânime, pensando e agindo em adoração viva.
Nós temos diversidade de culturas, diversidades de hábitos, nós temos origens diferentes, mas Cristo é o Senhor da igreja e o cabeça da igreja. Se nós abrirmos a Bíblia agora, em Romanos 12, 4 a 6, nós podemos encontrar lá algo bastante interessante. Assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo. De modo que todos temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, seja com dedicação. Se é exortação, que se use o dom. Se é para repartir, que o faça com liberalidade. E o que preside com zelo. E o que usa de misericórdia com alegria. Ou seja, a igreja precisa ter propósito unânime, mas refletindo sempre a diversidade que há no corpo. Em um outro ponto, a gente pode observar, que é o segundo ponto da nossa lição, nós devemos oferecer uma adoração espiritual ao Senhor. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Está lá registrado em João 4, 24. A adoração ao Senhor, ela é algo sublime da igreja. E nós vemos hoje a igreja muitas vezes se perdendo em discussões, em religião vazia muitas vezes, porque as pessoas têm perdido o significado das coisas mais simples do Evangelho. Nenhum outro livro na história, nem de Karl Marx, nem de Engels, nem de nenhum outro pensador, foi tão crítico da adoração vazia e sem sentido quanto a própria Bíblia. A palavra de Deus, ela não é uma religião. O ensino de Jesus não é uma religião. O ensino de Jesus é a própria expressão dos seus conceitos e do seu ser. Portanto, como disse o próprio Jesus, as minhas palavras que eu vos digo são espírito e vida. Nós não celebramos a um Deus morto, nós celebramos a um Deus vivo. Portanto, a adoração da igreja é algo que flui de maneira que não se faz por ritual, não se faz por costume, se faz por compreensão, se faz por consciência e se faz por amor ao Senhor da história, ao Senhor da igreja. Nós precisamos atentar cuidadosamente para que formalismo, a hipocrisia, a adoração mecânica, ela não se torne algo comum no nosso meio. Jesus ele foi muito crítico e enfático, assim como os profetas, a essa adoração vazia. Em certo momento ele se dirigiu aos hipócritas do seu tempo, os fariseus, e ele disse lá em Mateus 15, 7 a 9, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A adoração verdadeira, ela não é um ensinamento de homens. E a igreja verdadeira, ela não pode seguir formalismos, receitas de bolo. A igreja precisa seguir aquilo que Jesus ensinou, que nós possamos adorar. Uma mulher questionou. Ela questionou o Senhor perguntando, os nossos pais adoraram nesse monte, apontando para o monte da terra dos samaritanos. Vós, judeus, dizeis que se adora em Jerusalém, que é o correto. Mas Jesus respondeu, mulher, ora vem, que nem nesse monte, nem em Jerusalém se poderia adorar, mas o Pai busca aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma grande lição que o pastor John Stott coloca para a gente. A igreja precisa estar pronta a adorar de maneira viva, de maneira espontânea, inclusive com os instrumentos. Há uma diversidade de talentos, de dons para a música. A música é importante para o culto, mas a música não pode se tornar algo que possa ser apenas barulho ou movimentação, ou algo que crie distração do foco. Nossa adoração é a Cristo. Não pode ser direcionada ao instrumentista, nem tampouco àquele que dirige o louvor. Nós precisamos adorar o Senhor. E é papel do levita, ou seja, daquele que se dedica
ao Senhor e à adoração sempre chama a atenção da igreja. Nós precisamos adorar o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Para que a gente não seja surpreendido, por exemplo, com algumas repreensões que estão registradas em vários profetas, como em Amós 5:23, onde o Senhor relata que não suporta mais a adoração, nem os sons que saem da adoração daqueles israelitas. Que nós tenhamos essa consciência de que a adoração genuína é fruto de uma espiritualidade que busca ao Senhor em espírito e verdade, não uma espiritualidade vazia, onde se preenche com a idolatria do tempo presente. Então, as pessoas que adoram ao Senhor de maneira autêntica, elas desfrutam dessa consciência de que adorar o Deus vivo é prestar um culto vivo e um culto racional. Terceiro e último ponto da nossa lição: a adoração moral. Certo momento da história, um rei importante de Israel, foi o primeiro rei de Israel, o rei Saul, teve a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor lhe pediu, mas ele fez algo contrário. E naquele momento em que ele estava fazendo o sacrifício de tolo, os irmãos devem conhecer essa história. Quem não conhece, basta ler 1 Samuel capítulo 15, mas no versículo 22, Samuel ele dá uma lição para o rei. Porém, Samuel disse: porventura o Senhor tem tanto prazer assim em holocaustos e sacrifícios, como em obedecer à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Na realidade, o profeta estava colocando algo importante para a igreja. Nós não podemos perder de vista que uma característica essencial e insubstituível da adoração é a nossa moralidade. A igreja se perdeu muito pelo moralismo, que é a enfermidade da moral cristã. O que eu estou falando aqui não é de moralismo. Estou falando de moralidade, do desejo ardente do crente em ter uma vida reta diante do Senhor, em obedecer à sua palavra. Mesmo tropeçando, mesmo caindo, ele vai buscando se endireitar. Como disse o pastor John Stott, a busca de uma vida de retidão é essencial ao caráter da adoração. Sem uma busca dessa vida de retidão, nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. Porque um verdadeiro adorador é aquele que entende que é nova criatura, como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Além disso, a adoração dos israelitas, condenada por Deus, inclusive no profeta Isaías, aquela adoração morta, como é registrado em Isaías capítulo 1, de 10 a 19, é uma adoração que tinha 3 componentes perversos. Primeiro, a religião fria. Segundo, a maldade. E terceiro, a injustiça. Não se pode, de maneira alguma, render graças a Deus praticando a injustiça. Em Mateus 9:13 nós temos um registro muito interessante do que o Senhor fala e falou. Ide, porém, e aprendei o que significa: tenho prazer em misericórdia e não em sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu vim para chamar os justos, não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Foram essas as palavras de Jesus. Jesus não veio chamar pessoas que já se achavam justas em si mesmas, praticando o pecado dele. Jesus veio buscar pecadores para o arrependimento sincero e adoração, para que se tornassem filhos de Deus, para que eles pudessem oferecer uma adoração autêntica e real. Uma igreja transformada, como disse Paulo, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo completa o seu raciocínio. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, reformai-vos, ou seja, renovai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus vos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Muito bem, queridos irmãos. Concluímos a lição de hoje. Eu gostaria de fazer uma chamada, uma convocação a vocês. Hoje à noite,
18 horas, nos acompanhe. O pastor irá fazer a celebração do culto dessa noite. Nós teremos uma transmissão desse culto. Não perca. Nós estamos em casa, reunidos em famílias, mas todos nós como igreja, como corpo de Cristo, cultuando juntos. Igreja Batista do Jiquezinho. Que Deus os abençoe.